Estudos do Banco Mundial apontam que a maioria dos processos de execução civil não chega ao fim. Para dar maior eficácia às decisões, a comarca de Belo Horizonte instalou a Central de Cumprimento de Sentença. Como funciona e como pode dar mais execuções, celeridade às execuções? Este é o principal tema do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Ricardo Torres Oliveira, que é o coordenador da Central de Cumprimento de Sentença, a Centrase, da comarca da capital mineira. Ele é magistrado há 15 anos e já passou por 3 comarcas: Luz, Divinópolis e Belo Horizonte, onde está há 9 anos. Doutor Ricardo, obrigado pela participação aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário. Hoje, estudantes da Faculdade de Direito Promove me ajudarão a entrevistá-lo. E o Pensamento Literário, o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Ricardo, nosso tema então é saber exatamente por que a maioria desses processos de execução civil não chega ao fim. Bom, na verdade, a fase de execução de sentença é justamente aquela fase em que a parte busca a satisfação daquilo que o juiz já reconheceu na sentença. Ou seja, aquilo que é reconhecido no processo de conhecimento, busca-se a satisfação material na fase de cumprimento de sentença. E não se chega, na maioria das vezes, porque se empresta mal o dinheiro. O judiciário também não pode fazer milagre. Se eu empresto dinheiro para quem não tem patrimônio, para quem não tem lastro, evidentemente o recebimento posterior em fase de cumprimento de sentença fica prejudicado. O objetivo do tribunal é dar efetividade, eficácia e agilidade nessa fase de cumprimento de sentença, aumentando a possibilidade de êxito. E como seria feito isso? Através da reiteração de atos, uma equipe especializada, específica para a prática desse tipo de ato, ao invés de se ficar perante o juízo do processo de conhecimento. Por isso, então, foi criada essa central, a central exatamente, que vai dar esse reforço a essa decisão que já foi tomada pelo juiz. Através da reiteração de atos. No juízo de conhecimento, passa-se a fase de execução, mas não se pratica aquele ato de maneira reiterada, porque o juiz da fase de conhecimento tem que dar as outras sentenças. Na central de cumprimento de sentença, a mesma equipe vai fazer os mesmos atos. Seria julgar de novo o que já foi julgado? Não, seria buscar satisfazer aquele direito já reconhecido em sentença. Condena-se determinada pessoa a R$10.000. O juiz da central de cumprimento e os servidores da central de cumprimento vão praticar todos os atos necessários à satisfação daquilo. Bacenjude, Renajude, Infojude, expedição de mandado de penhora de forma mais reiterada do que se faz no juízo de conhecimento. E esses são os instrumentos, são as medidas adotadas para levar à eficácia esse pagamento dessa dívida, por exemplo? Sim, são as medidas colocadas à disposição do tribunal e aplicadas no intuito de satisfação do direito das partes. Nós estamos falando aqui de processos de execução civil que não chegam ao fim, mas tem processos que nem passam da fase inicial também. Por que isso acontece? Na fase inicial, às vezes por inobservância de requisitos, né? Porque não basta eu ter o direito, não basta que eu tenha o direito a determinada pretensão, apresente determinada pretensão. Eu tenho que observar regras processuais. E isso nem sempre é posto. Então, o processo, o procedimento acaba sendo interrompido no nascimento. Como é que nasceu essa ideia da criação dessa central de cumprimento de sentença aqui em Belo Horizonte? Isso é uma reivindicação muito antiga dos juízes cíveis aqui da capital. Isso deve montar o ano de 2008, 2009, em que a gente via justamente que de que adianta eu conseguir proferir uma sentença num determinado tempo, num tempo razoável, se a parte não consegue receber aquilo que foi reconhecido em sentença. É aquela máxima, ganhei, mas não levei. Então, fica com a justiça a pecha de não da eficiência, da morosidade do judiciário, né? Fica. A central não é a garantia de que se vá conseguir. Ela é a garantia de que mais atos serão praticados no intuito de se conseguir aquilo que constou da sentença relacionada ao direito material da parte. Não vai deixar para lá o processo, né? Não vai abandonar o processo. Não, justamente através da prática reiterada de atos. São 8, 9 anos em que se almejava a instalação dessa central. E tem relação também com as medidas adotadas pelo próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, nas suas metas aí para tornar a justiça mais eficiente. São metas do CNJ e automaticamente metas encampadas pelo próprio TJMG, pelo Tribunal de Justiça de Minas, a redução de acervo. A partir do momento em que os procedimentos de cumprimento de sentença serão remetidos
à Centrase, o juiz de vara civil do processo de conhecimento vai ter interesse em sentenciar com mais agilidade. Ele encaminha aquele procedimento para a Centrase. E, ao mesmo tempo, é uma meta também que essas execuções civis cheguem a bom tento, ou seja, não basta que o juiz reconheça o direito em sentença, o interesse do tribunal, do CNJ, do julgador, é que haja satisfação do direito material reconhecido. E esse juiz autor da sentença inicial ficará desobrigado dessa segunda fase, podendo cuidar de outros processos. Exatamente. O tempo em que seria gasto nos atos de execução, ele vai despender para poder proferir outras sentenças. Os atos de execução serão praticados justamente pela central especializada em atos de execução. E como é que a Centrase será acionada? Ela vai ter uma atitude voluntária, espontânea, ou ela precisa ser acionada por alguém? Gostaria que essa resposta o senhor desse para a gente aí. No próximo bloco, vamos fazer um intervalo agora, a gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre as dificuldades no cumprimento da sentença, na fase de execuções. O nosso entrevistado é o juiz Ricardo Torres Oliveira, que é o coordenador da Central de Cumprimento de Sentença da Comarca de Belo Horizonte, a Centrase, recentemente instalada no mês de setembro em Belo Horizonte. Doutor Ricardo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito aí, do momento em que a Centrase, essa central nova, entra no processo. De que maneira ela é acionada, quando é que ela entra nesse processo de execução? Bom, Ariel, em se tratando de processo de conhecimento físico, ela vai ser acionada a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito material no procedimento, no processo de conhecimento. O advogado tem que observar as normas esculpidas na Resolução 805 do TJMG e no Aviso 51 da Corregedoria Geral de Justiça. Ali que se estabelece o termo inicial para que se possa recorrer ao serviço da Centrase. Então, a sentença transitou em julgado no processo de conhecimento, existindo essa certidão respectiva nos autos deste processo de conhecimento, o advogado vai peticionar para a Centrase juntar as cópias que esta Resolução 805 elenca como documentos indispensáveis. E por que isso? Para que não se tenha que recorrer a todo tempo ao processo físico. Nós queremos deixar essa fase para trás e darmos início à fase de cumprimento de sentença. Observados esses requisitos, o advogado vai peticionar ao juízo da central a expedição de mandado de penhora, a intimação para pagamento sob pena de penhora, os atos de bacenjude, renajude e assim sucessivamente. Mas há normas a serem observadas que estão regulamentadas nessa Resolução 805 do TJ. Só para ficar claro para o nosso telespectador, esses instrumentos aí que o senhor citou sobre penhora, bacenjude, isso aí são Banco Central e Receita Federal, quais são os... E Detran. O bacenjude a gente faz bloqueio de conta corrente. Determinado valor a gente encaminha a ordem de bloqueio. O renajude é o bloqueio e a pesquisa sobre veículos existentes. E o infojude é junto à Receita Federal, para se descobrir patrimônio, inclusive eventual fraude, em que a parte aliena bem, transfere para determinada pessoa no intuito de fraudar a execução. Então, são alguns dos instrumentos postos à disposição, não da Centrase, mas do Judiciário como um todo, que serão efetivamente, reiteradamente utilizados na Central. Rastreando, identificando, exatamente, localizando os bens daquela parte devedora. Exatamente, isso. O objetivo de dar efetividade ao comando da sentença. Agora, isso o senhor disse sobre o advogado aí de recorrer à Centrase. Agora, a outra parte, que é a parte, digamos, a parte devedora, poderá recorrer também a uma segunda instância, por exemplo. Isso dificulta ainda mais? Não, porque justamente essa questão que eu havia abordado. Só se recorre à central de cumprimento após o trânsito em julgado. Enquanto houver possibilidade de recurso na fase de conhecimento, o procedimento não é encaminhado à Centrase. Depois que o juiz falou, fulano de tal tem direito a R$10.000, recorreu para o tribunal confirmou, recorreu a todas as instâncias passíveis de recurso,
e houve o carimbo, a certidão de trânsito julgado, somente aí que se recorrerá à central de cumprimento. Muito bem. Vou ampliar o nosso debate, convidando então os estudantes da Faculdade de Direito Promove para me ajudar a entrevistá-la. A primeira pergunta, por favor. O projeto da criação da Centrase existe há aproximadamente 8 anos. Quais foram os principais motivos que atrasaram a sua concretização? Boa pergunta, Pamela. A questão não é nem a gente se ater aos motivos que não levaram à implementação. Cada gestão do tribunal tem determinadas metas, determinadas prioridades e creio que não cabe a mim aqui hoje elencar os porquês. O fato é que se deve reconhecer que na atual gestão deu-se efetividade a esse projeto constituído pela Central de Cumprimento, que é um projeto sonhado pelos juízes cíveis há mais de 8 anos. Busca-se com isso efetividade do comando da sentença. Existem outros projetos para a criação de novas centrais como essa no interior do estado? Bom, Simone, isso é um projeto piloto implementado pelo tribunal, está funcionando inicialmente nas varas cíveis de BH. A partir do momento em que se constatar a efetividade e o êxito, eu penso que, de acordo com a conveniência administrativa de quem estiver à frente do Tribunal de Justiça, há totais possibilidades de expansão desse projeto para as demais comarcas. O êxito é que vai pautar essa possibilidade. Quantos processos em fase de execução de sentença existem hoje no Fórum Lafayette? Pois não, Paulo. Atualmente tem-se de 80 a 90 mil processos em fase de cumprimento de sentença. E é justamente em razão desse montante absurdo que esse projeto da Centrase está sendo implementado de maneira escalonada e gradativa. Porque de nada adianta o tribunal querer abraçar toda essa quantidade de cumprimento de sentença e dificultar a situação das partes e advogados. Busca-se de maneira escalonada dar mais efetividade à fase de cumprimento de sentença. Muito bem, eu vou agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Promove. Bom, doutor Ricardo, muitas vezes a fase de execução de uma sentença é até mais longa do que o processo do conhecimento, não é assim? Sim. Há procedimentos em fase de cumprimento de sentença há 15 anos, em que a fase de conhecimento, durante 2 anos, se resolveu tudo. Fez-se audiência, recorreu-se ao TJ, recorreu-se ao STJ e isso ficou resolvido em 2 anos. A fase de execução tem 15, porque não há patrimônio. Às vezes a parte não diligencia, às vezes o advogado não diligencia, às vezes o juiz e os servidores estão assoberbados de serviço e não tem tempo de diligenciar. E às vezes nem de encontrar também o devedor. Exatamente. A dificuldade, às vezes, muito grande. Agora, o credor pode protestar a sentença em cartório? Pode protestar. A partir do trânsito em julgado, expede-se uma certidão e o credor pode levar essa sentença a protesto. Sentença líquida que já reconheça aquela obrigação de pagar uma determinada quantia. Isso, na verdade, é um modo de se pressionar, coisa que se faz entre entidades privadas e a gente sabe que o resultado é bastante efetivo. O que acontece nesse caso? Uma vez pega a certidão e protesta. Aquele que tem receio de ficar com o nome sujo na praça, vai ter necessidade ou mesmo urgência em efetuar o pagamento dessa dívida. Okay. Coisa que não acontece mais um instrumento de pressão sobre o devedor, mais um instrumento de pressão, porque hoje ter o nome ligado à justiça não é demérito, porque eu posso ser acionado e não dever nada. É direito de petição, é direito constitucional da parte acionar. Eu aciono você na justiça, não quer dizer que você me deve ou não. O juiz que vai dizer isso depois. Agora, a partir do trânsito em julgado e mediante a certidão que pode ser encaminhada a protesto, aí sim eu tenho um elemento, na verdade, de pressão e de coação para que aquele pagamento seja feito. Muito bem. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente também sobre o alcance da central, né, da competência que ela tem. Só as varas cíveis ou pode atuar em outras áreas também? Num primeiro momento, apenas cíveis e as cíveis em conformidade com os atos normativos expedidos pela Corregedoria Geral de Justiça. Foi aquilo que eu disse anteriormente, não se pode encaminhar todo o acervo de cumprimento de sentença para lá, sob pena de se inviabilizar o projeto. Fica excluído, então, só as criminais, vara criminal e execução penal. As de fazenda, no primeiro momento, não. As de família, no primeiro momento, não. Apenas as cíveis
genéricas, de 1 a 35, são 35 varas cíveis de BH. Muito bem. Bom, eu vou fazer um intervalo agora novamente, doutor Ricardo. Gostaria que no próximo bloco só avaliasse as mudanças na legislação que transformaram o processo de conhecimento no processo de execução também, para agilizar mais ainda. A gente volta em instantes. Só comenta, por favor. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo as dificuldades no cumprimento das sentenças, especialmente na fase de execução. O nosso entrevistado de hoje é o juiz Ricardo Torres Oliveira, que é coordenador da Central de Cumprimento de Sentenças da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Ricardo, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito de mudanças na legislação. Segundo a legislação, é a nova lei 11.232 deste ano, né, transformou o processo de conhecimento em processo de execução também numa só ação. Que avanços isso trouxe? Bom, na verdade, a legislação, só fazendo a retificação, não é deste ano. Trata-se de uma legislação já mais antiga, que foi instaurada a fase de cumprimento de sentença. Buscou-se com isso retirar um pouco da formalidade, da necessidade de se ajuizar uma execução de título judicial. Na verdade, hoje, o cumprimento de sentença ocorre numa fase do processo originalmente instalado. Mas se não funcionava antes, não é porque mudou-se essa ótica, passando-se a fase, que vai funcionar. Na verdade, a justiça, o judiciário precisa ser dotado de meios, de instrumentos que possam buscar a satisfação daquilo que foi reconhecido em sentença. Não é só alteração da fase, mas foi uma boa alteração porque retirou-se determinada formalidade que havia. Hoje, por exemplo, para se impugnar o cumprimento de sentença, eu preciso que haja bem penhorado. Apesar de que isso vai deixar de existir no novo Código de Processo que entra em vigência do ano que vem. Então, algumas alterações boas vão deixar de existir com o Código novo. E outras ruins estão sendo aperfeiçoadas. Mas o que importa destacar, Aureliano, é que a parte tenha consciência. Se empresta dinheiro para quem não tem lastro patrimonial, não é o juiz que vai fazer mágica, não é o Poder Judiciário e muito menos o advogado dele que vai fazer mágica. Eu, quando vou fazer uma determinada relação jurídica, firmar uma relação jurídica com alguém, eu tenho que ter consciência das consequências daquilo. Se eu empresto 100 mil para quem ganha R$500 por mês, eu sei que o risco de eu não receber é gigante. Depois não adianta eu imputar à justiça o fato de eu não estar sendo satisfeito na minha pretensão. Entendi. Quer dizer, então não vai precisar mais de uma lei específica, de uma ação específica para poder cobrar aquela dívida já reconhecida pelo judiciário, pela justiça. Não, isso se dá através de uma fase, no mesmo procedimento, no mesmo processo, a fase de cumprimento de sentença que, observados os atos normativos da Corregedoria e do Tribunal, vai se desenvolver perante a Central de Cumprimento de Sentença. Uhum. E a liquidação pode ser provisória enquanto o recurso estiver sendo analisado, avaliado? A Central só recebe decisão líquida ou liquidada, transitada e julgado. O objetivo dela é executar valores certos. Enquanto não houver certeza, enquanto não houver composição daquele valor devido, o que vai se dar perante o juízo de conhecimento, o processo não pode ir para a Centrais. Após a liquidação e após o trânsito julgado, encaminha-se para a Central. Uhum. E a respeito dos embargos de execução, houve mudanças também, novas regras para isso? Na fase de cumprimento de sentença, agora, não há mais os embargos à execução. A oportunidade que o devedor tem de se insurgir é através da impugnação ao cumprimento de sentença. Requisitos mais restritos, porque, afinal de contas, a parte já lança mão de um título executivo, mas ainda há a possibilidade de se insurgir. Alegação de nulidade de citação na fase de conhecimento, atos supervenientes, a citação, nulidade dessa citação, excesso de execução, ainda há argumentos que a parte pode lançar mão nessa fase de cumprimento de sentença. Porque, afinal de contas, não é porque se tem um título judicial que se vai esquecer de preceitos e garantias constitucionais. Amplitude de defesa, possibilidade de petição.
entendeu? E essa fase, o senhor falou do novo Código de Processo Civil que vai entrar em vigor a partir do ano que vem. Como é que está essa preparação do Judiciário nesse sentido? Bom, no que respeita à central de cumprimento de sentença, praticamente nenhuma alteração, exceto, como eu havia exemplificado, a não mais necessidade de penhora. Uma alteração de grande repercussão no Tribunal de Justiça, que o Tribunal está se preparando, é a questão das audiências iniciais obrigatórias. Não diz respeito à central, mas o Tribunal está se preparando, se organizando para que possa dar vazão a essa exigência do Código. Porque não se tem uma estrutura em que obrigatoriamente deva-se fazer audiência em todos os processos. O Código está estabelecendo essa necessidade. Então o Tribunal está tentando se adequar e creio que na medida do possível ele vai conseguir em razão da organização que já está sendo feita. E se forem bem feitos, até o trabalho das centrais será também diminuído lá na ponta, né? Exatamente. Conciliar sempre é bom. Não é porque tem uma central de cumprimento de sentença que vai se abrir mão da possibilidade de conciliação. Se a parte soubesse o bem que a conciliação faz... A todos, né? Muito melhor do que uma sentença do juiz é a parte com a outra parte, ambas chegarem a um consenso, porque aquilo, além de definir o objeto litigioso, define a questão pessoal delas também. Ou seja, pacifica-se a matéria posta em juízo e pacificam-se os ânimos das partes. E evita a intervenção do Estado sobre a vida aí privada dessas pessoas, das partes, né? Doutor Ricardo, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu vou indicar um livro do professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, que é Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito. O meu aqui é a 2ª edição, mas o livro já está na 3ª edição, inclusive com menções atualizadas ao novo Código de Processo Civil. E por que eu faço essa indicação? Porque o professor Bretas chama atenção justamente nessa judicialização do processo e suas implicações no Estado democrático. Ele diz o seguinte, de maneira resumida e com as minhas palavras, que é direito da parte e é obrigação do Estado organizar-se minimamente. Para quê? Para que possa prestar os serviços que lhe são inerentes, para que a parte possa ter a sua pretensão satisfeita de maneira minimamente razoável. E eu faço essa ligação com a nossa conversa de hoje. O tribunal, através da central de cumprimento de sentença, está tentando organizar-se para que a execução seja prestada de maneira efetiva às partes. Por isso que eu fiz essa ligação e tive o interesse de trazer o livro do professor Ronaldo Bretas justamente para fazer essa menção. É uma organização mínima do Estado para que a sua prestação de serviço seja também mínima de acordo com o que a Constituição assegura à parte. Da eficiência toda do processo, exatamente, né? Muito bem. E observação da duração razoável do processo. Exatamente, uma boa indicação e uma boa conexão com a nossa conversa aqui. Doutor Ricardo, só para a gente encerrar, estamos na reta final. Como é que é feita a designação da composição dessas centrais? Quem faz a indicação? Através do presidente do tribunal. Eu, por exemplo, que estou coordenando, eu fui designado, anteriormente a coordenação seria a cargo do colega Aguinaldo, que já esteve aqui participando desse programa anteriormente, em razão da convocação dele para responder como desembargador substituto, eu acabei sendo designado porque eu e Aguinaldo estávamos à frente há mais tempo. Mas isso é através de designação e, evidentemente, vai observar a produtividade, a eficácia, a eficiência e, de acordo com a conveniência administrativa, renova-se ou não essa designação. Muito bem. Parabéns e sucesso aí na nova empreitada do Judiciário. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Conversamos aqui com o juiz Ricardo Torres de Oliveira, que é coordenador da Central de Cumprimento de Sentença, discutindo exatamente essas dificuldades no cumprimento da sentença e dando efetividade às execuções, às decisões judiciais. Doutor Ricardo, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade, Bom, eu agradeço. Ficamos por aqui, até a próxima.